A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo o povo de Deus. Tudo bem, pessoal? Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, aqui no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC, próximo ao balneário Brisa-Mar. Nossos dias de cultos são quartas, sextas e domingos. Louvado seja Deus. Sempre às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Se você deseja vir compartilhar conosco da palavra de Deus, para nós é um prazer muito grande de recebê-los. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar na santa e gloriosa palavra de Deus neste momento. Uma palavra que perdoa, uma palavra que salva, uma palavra que liberta, que cura, que abençoa, louvado seja Deus, qualquer ser humano que resolver acreditar, confiar na palavra de Deus e agir de conformidade como ela ensina, tá bem? Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra de Deus para vocês, neste momento, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1 até o versículo 10, tá certo? Louvado seja Deus. Com certeza, o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente ao seu coração. E aquilo que ele falar ao seu coração, louvado seja Deus, receba, agarre aquilo ali, louvado seja Deus, porque em cima daquela palavra ali, Deus tem uma revelação para você, Deus tem uma bênção, uma vitória para você, tá certo? Pois bem, a palavra de Deus diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Versículo 3 diz: As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Versículo 6 em diante. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, que palavra maravilhosa, que palavra gloriosa Deus nos traz neste momento. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Pois bem, o versículo 1, ele inicia dizendo: Então, louvado seja Deus. Observe que na palavra então tem uma vírgula, louvado seja Deus. Ou seja, essa palavra quer dizer, naquele dia, louvado seja Deus, está se referindo ao tempo da vinda de Cristo, viu? Louvado seja Deus. Então, o reino dos céus, louvado seja Deus, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Palavras do Senhor Jesus Cristo, viu? Louvado seja Deus. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: o reino dos céus, louvado seja Deus. Nós sabemos que existem vários tipos de reino. Existe o reino de Deus,
existe o reino dos céus, existe o reino dos homens e existe o reino de Satanás. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: então, o reino dos céus. Louvado seja Deus. Repito, o reino dos céus. Como eu já disse, ele não falou o reino de Deus. O reino de Deus é presente. Jesus, uma certa vez, disse aos seus discípulos: o reino de Deus está entre vós. Quer dizer, está presente entre vocês. Aqui ele disse: o reino dos céus, e não o reino de Deus. O reino dos céus. O reino dos céus é futuro. Louvado seja Deus. É quando a igreja de Cristo partir desse mundo e subir com o Senhor para as mansões celestiais, que é o reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Será comparado. Aqui é uma comparação, é uma parábola. A 10 virgens. Louvado seja Deus. Observe que ele não comparou o reino dos céus a 10 mulheres. Apesar que virgens são femininas. Mas ele não comparou o reino dos céus a 10 mulheres casadas. Não. Ele comparou a 10 virgens. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. 10 virgens. Louvado seja Deus. Será comparado a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Esse esposo aqui, tem tradução que diz, saiu ao encontro do noivo. Esse esposo aqui, e esse esposo, no caso, esse noivo, como eu falei em alguma tradução, ele é um rei. E como é uma parábola, uma comparação, esse rei aqui é Jesus. Louvado seja Deus. Então ele diz: será comparado a 10 virgens. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. O que nós iremos começar a aprender aqui é que, primeiro, os cristãos, os lavados e remidos no sangue de Cristo, eles são chamados de virgens. Você sabia disso? Está escrito lá no Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Os cristãos salvos, eles são chamados de virgem. Porque, louvado seja Deus, os salvos, eles são puros. Uma virgem, ela é pura. Louvado seja Deus, uma mulher casada não é. Então, Jesus comparou o reino dos céus a 10 virgens. Uma virgem, ela é pura. Ela é imaculada. Louvado seja Deus. Então, veja bem. Segundo lugar, era um costume nos casamentos antigos, terem 10 virgens como damas de honra. Louvado seja Deus. Parece que tem pessoas que acreditam que essas 10 virgens aqui eram as noivas. Não eram as noivas. Aqui é uma parábola, uma comparação. Está entendendo? Então veja bem. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. Não quer dizer que essas 10 virgens eram as noivas. Quer dizer, um homem, se fosse um casamento humano, um homem só iria casar com 10 mulheres? Não, no dia de Jesus para cá não. E teve várias mulheres com Salomão, no tempo da lei. Mas de Jesus para cá não. Louvado seja Deus. Então essas 10 virgens, como eu acabei de dizer, elas eram damas de honras. Louvado seja Deus. Eu posso provar isso para vocês, porque Boaz, eu não sei se você já ouviu falar, Boaz, ao se casar, louvado seja Deus, com Ruth, ele tinha 10 testemunhas. Está escrito lá em Ruth, capítulo 4, versículo 2. Boaz tinha 10 testemunhas, 10 damas de honra, louvado seja Deus. Em terceiro lugar, a palavra virgem, louvado seja Deus, a palavra virgem significa que eram irrepreensíveis. Ou seja, a palavra irrepreensível quer dizer que não dá lugar à repreensão, louvado seja Deus. Ou
censura. Ninguém vai censurar de uma moça. Ela é virgem, ela é uma moça, ninguém vai censurar dela. Louvado seja Deus. Então, veja bem, o versículo 2 diz: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. 5 delas eram prudentes. No grego é ajuizadas. Elas têm um juízo. Louvado seja Deus. E 5 delas eram loucas. Quer dizer, sem juízo. Sem juízo. Tem tradução que diz eram insensatas. Louvado seja Deus. Inconsequentes. Pronto, inconsequentes. Louvado seja Deus. Então, 5 eram prudentes, eram ajuizadas, e no grego também eram sábias, e 5 eram insensatas. Tem tradução que diz loucas. Mas a loucas aqui não é uma pessoa doida, não, que hoje em dia é especial. Não. Como é que uma pessoa doida vai para um certo lugar ficar lá detido porque não tem juízo e é especial? Todo mundo para Deus são especial, porque custou o sangue de Cristo. Louvado a Deus. Então, essas 5 loucas aqui, como eu já disse, não é porque elas eram doidas. Não. Porque se elas fossem doidas, elas não teriam sido convidadas para serem damas de honra. Não teriam sido convidadas. Se elas fossem doidas, elas não teriam sido convidadas para uma núpcias, para uma festa de casamento. Então a palavra louca aqui é porque é uma loucura, a pessoa não agir corretamente. Louvado seja Deus. E não porque não tem juízo. O versículo 3, como eu já disse. O versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Louvado seja Deus. Esse versículo aqui não quer dizer que as 5 virgens loucas levaram as vasilhas vazias. Não. Porque o versículo diz, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Se a pessoa for pegar o pé da letra, vai pensar que elas não levaram azeite nas vasilhas, levaram só vasilhas. E para que elas levariam as vasilhas sem azeite? Para quê? Se não surtia efeito nenhum. Não vai dizer. A palavra aqui, não levaram azeite consigo, quer dizer, não levaram azeite de reservas. Elas levaram azeite somente nas lâmpadas. E não tem reservas. E as prudentes levaram nas lâmpadas e de reservas. Louvado seja Deus. Usa-se lâmpadas, como nós sabemos, usa-se lâmpadas para iluminar. Mas o que sustenta a luz é o azeite, é o conteúdo que está dentro da lâmpada. No caso hoje, em nossos dias, é querosene. Quando eu era criança, na minha casa usava aquilo chamado candeeiro. E dentro era colocado querosene, né? Tinha um paviozinho e era colocado querosene. Louvado seja Deus. Pois bem, então a lâmpada, como eu já disse, desculpa eu repetir, a lâmpada ela é usada para iluminar, mas o que sustenta a luz, a claridade, é o que é colocado dentro da lâmpada. E a lâmpada vazia não tinha, né? Em Mateus 5, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Então, o que sustenta essa luz é a obediência à palavra dele, é a fé e o amor. Louvado seja Deus. O versículo 4 diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, agora escute, com as suas lâmpadas. Está vendo? As prudentes levaram azeite nas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, e também nas lâmpadas. E as loucas não, só levaram nas lâmpadas. Versículo 5. E
Essa palavra e é uma conjunção, é uma continuação do que já falou em cima. E, tardando o esposo, louvado seja Deus, tosquenejaram todas e adormeceram. Glória a Jesus. Repito. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. A palavra tosquenejaram todas e adormeceram aqui quer dizer, começaram a cochilar e pegar no sono. Porque a pessoa só pega no sono depois que cochila. Então, a palavra tosquenejar aqui é cochilar. Olha, tosquenejaram todas e adormeceram. Quer dizer, cochilaram e depois dormiram. Louvado seja Deus. O fato delas terem cochilado antes de dormirem, quer dizer, indica que elas queriam ficar acordadas. Mas não conseguiram. Louvado seja Deus. Pois bem, o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sair ao encontro. Está vendo? Se lembre que aqui é uma parábola, é uma comparação. Viu? Lá no início disso. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante, é comparado a 10 virgens. É uma comparação. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o versículo 6 diz, mas à meia-noite. Como essa mensagem está se tratando da vinda de Cristo, não vá pensar que essa meia-noite aqui quer dizer que Cristo vai vir à meia-noite. Não vá pegar o pé da letra e pensar que a mensagem está dizendo que Cristo vai vir à meia-noite. Por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil o horário é um. No Japão é outro. Em Israel, por exemplo, é 6 horas de diferença daqui a mais. 6 horas. Louvado seja Deus. Nesse momento que eu estou gravando, é 5 horas e 20 minutos da tarde. Louvado seja Deus. Em Israel, é 11h20. O pessoal já estão dormindo. Enquanto aqui nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, louvado seja Deus, muitas pessoas estão tomando banho, as esposas preparando a janta. Em Israel, o povo já estão dormindo. Então, o meia-noite aqui não está querendo dizer que Jesus virá meia-noite. Porque se for aqui no Brasil, meia-noite aqui no Brasil, em Israel, você sabe que hora é? 6 da manhã. Ou seja, louvado seja Deus. Meia-noite. Meia-noite, normalmente, meia-noite. Noite, a palavra está dizendo. Trevas. Louvado seja Deus. Escuridão. Jesus, quando voltar, vai encontrar muitas pessoas nas trevas. Na escuridão. Não a escuridão física, mas sem estar ligado à palavra dele. Está amando as coisas do mundo e as coisas que no mundo há. Amando o mundo e as coisas que no mundo há. Estará afastado da palavra de Deus. Estará em plena desobediência à palavra do Senhor. Então está nas trevas, na escuridão, mesmo estando na luz do dia. Está entendendo? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. A palavra aqui clamor é grito. Ouviu-se um grito. Que grito foi esse? O grito foi o seguinte. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Aqui está a grande diferença. Como assim, pastor? Você pode perguntar. Que grande diferença? Eu vou explicar para você. A grande diferença, ela foi revelada quando foi dito, aí vem o esposo, sair ao encontro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, veja a diferença, pelo menos 6 diferenças tinha nessas virgens, nessas 5 virgens loucas.
Veja bem, pelo menos 5. Todas 10 virgens. Todas eram virgens. Todas eram virgens. Não eram 5 mulheres casadas e 5 moças, não. Todas eram virgens. Até o tema da mensagem de as 10 virgens. Todas eram virgens. Todas 10 tinham as lâmpadas. Lá vai as duas diferenças, né? Todas 10 tinham as lâmpadas. Todas esperavam o noivo. 3 diferenças. Todas cochilaram. 4 diferenças. Todas dormiram. 5 diferenças. Todas queriam ir para o mesmo lugar. 6 diferenças. Foi a grande diferença. Foi quando foi dito: eis aí o esposo. Chegou o esposo. Saíram ao encontro. Louvado seja Deus. A diferença foi essa. Louvado seja Deus. Sempre existiu o joio no meio do trigo. No meio dos 12 discípulos, tinha Judas Iscariote. No meio da plantação de trigo, você se lembra? A Bíblia Sagrada diz que de noite, quando os homens estavam dormindo, foi o inimigo que semeou o joio. Sempre o joio está no meio do trigo. Ele parece com o trigo, mas não é trigo. E a diferença do trigo para o joio é só quando eles estão em fases de dar os seus frutos. O trigo mostra as espigas e o joio, as espigas do trigo é cheia. A do joio não. É o. Aqui foi a grande diferença. Eram 10, não eram? E só 5 entraram. Louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, tenhamos muito cuidado. Tenhamos muito cuidado para na vinda de Cristo, eu, você, nós não ficarmos. Não adianta dizer eu sou crente, não adianta dizer eu sou evangélico, não adianta dizer eu sou diácono, presbítero, evangelista, pastor. Não adianta dizer eu tenho 20, 30, 40, 50, 70 anos de igreja, de crente. Não adianta. E Jesus vir ficar. Não adianta. Não adianta. Louvado seja Deus. Que tristeza, né? Essas 5 virgens loucas não entraram para as núpcias. Não entraram para a festa de casamento. Não foram recebidas pelo noivo porque elas não estavam preparadas. Se você não está preparado, se você não está preparada, cuide se preparar enquanto é tempo. Não deixe o inimigo lhe enganar, não. O diabo ele é especialista em enganar. Ele procura mostrar para mim, para você, uma coisa ou outra para tirar a nossa atenção, a nossa responsabilidade das coisas de Deus, para fazer você se apegar às coisas deste mundo, desprezar a palavra de Deus, e um dia eu me conserto, qualquer dia desse, eu peço perdão a Deus, me conserto, a morte não avisa quando vem, não, viu? Ela não manda um bilhetinho, não, viu? Ela vem de surpresa, e já tem pegado muitos de surpresa, desviados, afastados dos caminhos de Deus, separados de Deus. E da maneira que a pessoa morrer, da maneira permanecerá. Se morrer desviado, perdido, vai continuar perdido por toda a eternidade. Viu? Se morrer salvo, vai continuar salvo por toda a eternidade. O versículo 7 diz: então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas aquelas virgens, todas 10, se levantaram. Se levantar aqui é mais do que ficar de pé. Se levantar aqui é tomar uma posição. É tomar uma atitude. Elas estavam dormindo. E quando ouviram o grito, eis aí o noivo saiu ao encontro, elas se levantaram, elas tomaram uma atitude. Você que está dormindo espiritualmente, você precisa se levantar.
Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Você que está dormindo espiritualmente, se levante, tome uma atitude, uma posição, volte para o seu lugar enquanto é tempo. Jesus está voltando. Você deixou a sua esposa e foi morar com a amante. Deixe a amante e volte para sua esposa enquanto é tempo. A palavra de Deus diz que Deus uniu, não separe o homem. Você que está achando que deixou a sua esposa ou seu esposo por um amante porque encontrou o amor da sua vida, você encontrou a perdição da sua vida. E ai de você se você morrer na situação que você se encontra. Você não está no lugar onde Deus queria que você estivesse. Sua família está sofrendo, precisando de você. E o diabo está rindo da sua cara, porque ele pintou e bordou com você e você deu ouvido a ele. Mas Jesus está te esperando de braços abertos. Versículo 8 diz: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As loucas disseram às prudentes, quer dizer, as loucas recorreram às prudentes. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Está vendo? O que eu falei lá em cima no versículo, louvado seja Deus, que as 5 virgens loucas levaram azeite na vasilha, só não levaram reservas. As prudentes levaram na vasilha e reserva. Agora, na chegada do esposo, as prudentes tinham azeite na vasilha e na reserva ainda. As loucas só tinham na vasilha e estavam se acabando o azeite. Estava no restinho e o fogo diminuiu o tamanho e estava se apagando. Então, elas tinham azeite. Louvado seja Deus. Repito o versículo 8. As loucas disseram às prudentes: Dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Louvado seja Deus. A palavra lâmpada aqui não é essa lâmpada que nós usamos hoje em dia, porque há 12.000 anos atrás não existiam essas lâmpadas. Louvado seja Deus. Essas lâmpadas, a palavra lâmpada aqui, no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, e a palavra lâmpada no grego é candeias. Então essas candeias elas eram grandes tochas, essas candeias. As lâmpadas eram candeias. E essas candeias eram grandes tochas, capazes para permanecer acesa ao ar livre. Veja que elas saíram para se encontrar com o esposo, saiu ao ar livre. Então elas eram capazes para isso. E elas eram feitas de longas varas, louvado seja Deus, com trapos enrolados em uma das pontas, louvado seja Deus, sopada com azeite de oliva, azeite especial, louvado seja Deus. Então, quando o azeite ele era consumido pelo fogo, cortava-se aquela ponta daquele pavio que estava sendo consumido pelo fogo, pelas chamas, cortava-se a ponta daquele pavio e colocava-se azeite novamente na ponta daquele pavio. E durava no mínimo 15 minutos. Louvado seja Deus. Então, as loucas disseram por dentro: Dai-me do vosso azeite. Louvado seja Deus. Mas veja qual foi a resposta. Louvado seja Deus. Bem, a resposta foi: E as loucas disseram por dentro: Dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha a resposta, versículo 9. Mas as prudentes responderam: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que eu vendo e comprai-o para vós. Louvado seja Deus. Está vendo a resposta das 5 prudentes? Elas disseram: Louvado seja Deus. Não podemos, porque senão vai faltar para nós e para vocês. Então, o que vocês devem fazer é o seguinte: ide ao que o vendem e comprai-o para vós. Louvado seja Deus.
esse comprar aqui não é comprar literalmente com dinheiro. Louvado seja Deus. Não é comprar literalmente. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Ide e comprai-o para vós. Louvado seja Deus. Você pode dizer, mas pastor, mas o versículo diz comprai-o. Louvado seja Deus. O versículo diz comprai-o. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus, como aqui é uma parábola, né? Louvado seja Deus. O azeite aqui simboliza o Espírito Santo. Significa o Espírito Santo. Certo? Deus, ele nos dá tudo gratuitamente. Deus não vende nada para nós. Deus nos dá tudo gratuitamente. Ele não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, ele nos dá tudo gratuitamente. Está escrito lá em Isaías, capítulo 55, versículo 1. Diz assim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E então, pastor, o versículo de comprai, Isaías 55, 1, vinde e comprai. O que é esse comprar? Quando você está comprando algo, você está adquirindo aquilo para você. Então, esse versículo quer dizer isso. Vinde e adquiri-vos. Adquiri-vos. É tanto que ele diz, ó, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Interessante que não diz, vinde e comprai. Vinho e leite, primeiro, para depois dizer, sem dinheiro e sem preço. Não, diz, vinde e comprai. E para a pessoa entender que esse comprar não é pagando pelo conteúdo, o versículo diz, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Ou seja, sem custo algum. Sem custo algum. Sem esforço nenhum. Vinho e leite. Louvado seja Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, mas o versículo diz vinho e leite. No das 10 virgens de azeite. O azeite, como eu já expliquei, simboliza o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O cristão sem o Espírito Santo, ele está perdido, viu? Jesus disse para o Nicodemo, louvado seja Deus, aquele que não nascer da água, a água é a palavra, e do Espírito, o Espírito Santo, não entrará no reino de Deus. Então, o azeite aqui simboliza o Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas o versículo que você citou de Isaías 55:1 diz vinho e leite. Eu pergunto para você, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela não sente alegria, não? Ela não sente um regozijo, um gozo gostoso, não? Se você foi batizado com o Espírito Santo, você sabe disso. Louvado seja Deus. Então, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Louvado seja Deus. Vinho, uma pessoa quando bebe vinho, eu acho que você já deve ter visto alguém que já bebeu vinho, e quando a pessoa bebe bastante vinho, aí fica alegre, sabe? Fica sorrindo, sem estar precisando sorrir, sem nada, ele fica sorrindo, ele fica alegre. Então, essa alegria aqui, louvado seja Deus, é o Espírito Santo que dá. É essa que eu estou dizendo do batismo com o Espírito Santo. Então, vinho e leite. Essa palavra vinho e leite usada figuradamente, sabe o que significa? A abundância. Deus lhe dá o Espírito Santo, louvado seja Deus, sem medida, louvado seja Deus, para você falar em línguas estranhas conforme o Espírito Santo concede que você fale. Louvado seja Deus. Então, é muito lindo, né, a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Veja o que diz o versículo 10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Para elas irem comprar, elas tiveram que saírem do lugar, não foi? De onde estavam? Então, ou seja, tendo elas saído de onde estavam, veio o esposo. O esposo aqui, como eu já disse, é um rei. Jesus é o rei. Então, quando elas saíram para comprar, veio o esposo. Você já pensou? Você que saiu dos caminhos de Deus,
Você que saiu da presença de Deus. Se o esposo chegar no momento que você está fora, o que será de você? Vai ser isso aqui, ó. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, quer dizer, para as festas de núpcias. As 5 que estavam preparadas. As outras 5 que não estavam preparadas, que deixaram para se prepararem de última hora, que é o caso de muitas pessoas, deixam para se prepararem de última hora. Muitas pessoas fazem isso. Deixam para se preparar para sair para um lugar de última hora. Deixam para se preparar. Se alguém vem me buscar na sua casa, deixa para se preparar quando a pessoa acaba de chegar. Né? De última hora. Se você não está preparado para a vinda de Cristo, se você está desconcertado, se conserte enquanto é tempo. Se prepare enquanto é tempo. Não deixe para se preparar quando você escutar o grito. Eis aí o esposo. Jesus voltou. E você correr para a igreja para orar, para pedir o pastor para orar por você. E você correr para se ajoelhar para orar, que será tarde demais. Não deixe para a última hora. Louvado seja Deus. Volte o mais depressa possível enquanto é tempo. Louvado seja Deus. O seu lugar está vazio, esperando você. Se você não estava satisfeito na igreja que você estava e por isso saiu de lá, tem outras igrejas. Se você não foi com a cara de alguém, mas Jesus foi com a sua cara e deu a vida por você. E você vai deixar Jesus, que Ele ama, que deu a vida por você, por causa de uma cara feia, por causa de qualquer coisa nesse mundo? Não deixe que isso aconteça. Volte enquanto é tempo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Agora, a última palavra do versículo 10. E fechou-se a porta. A porta fechada, ela significa segurança para quem está dentro e exclusão para quem está fora. Não pode entrar mais. Volte, porque a porta da graça está aberta. Volte para Jesus, se reconcilie com Deus enquanto é tempo. Peça perdão a Ele de todo o seu coração. Renove a aliança com Ele e volte para Ele enquanto é tempo, antes que a porta da graça se feche. Porque depois que ela se fechar, não vai adiantar você bater não, viu? Não vai adiantar. Agora adianta bater. Jesus Cristo disse, está escrito em Mateus, batei e abre-se-vos-á. Agora adianta bater na porta da graça, pedir perdão, vai conseguir. Depois que a porta se fechar, não vai adiantar mais não. Meus queridos, que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações, tá certo? Louvado seja Deus. Se Deus me permitir, breve estarei trazendo nova mensagem para todos vocês, tá certo? Compartilhe esse vídeo, deixe o link e Deus abençoe a todos em nome de Deus.